Fala, torcedores do São Paulo! Hoje tenho para vocês 4 notícias bombásticas do São Paulo, então fique até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like e dê a sua opinião nos comentários. Primeira notícia. A hora de Luiz Gustavo. Volante atinge sequência inédita na temporada e se firma no São Paulo. A grave lesão de Pablo Maia, que tirou o volante de campo desde o fim de abril, e a convocação do jovem Bobadilla para defender a seleção paraguaia na Copa América abriram espaço para Luiz Gustavo ter uma inédita sequência como titular do São Paulo. E o experiente jogador, de 36 anos, está aproveitando essa oportunidade para mostrar que pode ser útil ao tricolor. Contratado para esta temporada com contrato apenas até o fim do ano, Luiz Gustavo sofreu uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita em fevereiro. Recuperou-se e voltou a ficar à disposição do técnico Luiz Zubeldia em maio, mas ainda como reserva. No início do mês, foi titular com os jogadores menos utilizados do São Paulo na vitória por 3-1 sobre o Águia de Marabá, na estreia da Copa do Brasil, fora de casa. Depois, ainda com Bobadilla à disposição, continuou no banco, apenas entrando no decorrer das partidas. Desde a ida do paraguaio à Copa América, Luiz Gustavo abraçou a oportunidade como titular. Na sequência recente, o volante foi titular contra Internacional, Corinthians, Vasco, Criciúma e Bahia. Nas 3 últimas partidas, inclusive, jogou os 90 minutos, o que ainda não havia acontecido nesta temporada. Ser titular era rotina para Luiz Gustavo antes de chegar ao São Paulo. Na temporada saudita de 2022-2023, que terminou em maio do ano passado, o volante começou jogando 32 das 34 partidas do Al Nassr e só foi substituído em 8 delas. Por causa da idade avançada, Luiz Gustavo foi contratado pelo tricolor com um contrato curto, apenas até o fim de 2024. Se entrar em campo por pelo menos 45 minutos em 60% das partidas do São Paulo neste ano, o volante tem uma renovação automática por mais uma temporada já acertada com o clube. Por enquanto, porém, Luiz Gustavo está longe da meta. O São Paulo disputou 35 partidas, 3.150 minutos, em 2024 até esta quarta-feira. 60% deste número seriam 21 jogos. O volante esteve em 17.983 minutos. O jogador também só atuou por mais de 45 minutos 12 vezes. É possível que o contrato de Luiz Gustavo seja renovado mesmo sem as metas. Recentemente, isso aconteceu com o zagueiro Sabino, contratado no início do ano. O São Paulo e o jogador, porém, ainda teriam de negociar as condições dessa extensão. Segunda notícia. Clube da Itália mostra interesse em contratar o Wellington, do São Paulo. O Torino da Itália demonstrou interesse em contratar o lateral esquerdo Wellington, do São Paulo. Nos últimos dias, os italianos procuraram o staff do jogador de 23 anos, que tem contrato apenas até o fim do ano. As negociações para que o Wellington renove com o São Paulo estão travadas há meses. O clube e o jogador estão distantes de um acordo. Desde a última segunda-feira, o lateral esquerdo pode assinar um pré-contrato para deixar o tricolor de graça no fim da temporada. O Torino, porém, analisa a possibilidade de tentar a contratação de Wellington nesta janela de transferências, a de início de temporada europeia. O clube está disposto a pagar 3,5 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais, ao São Paulo para ter o jogador ainda em julho, não em janeiro. O São Paulo, apesar de as negociações para renovar com Wellington estarem travadas, não tinha a intenção de liberar o jogador em julho, mesmo que ele não vá ficar em 2025. A única possibilidade seria com o pagamento de uma compensação financeira. Uma guerra de versões entre os dois lados dessa negociação, travada longe dos microfones, torna o acordo muito difícil, o que é reconhecido tanto por cartolas tricolores como por representantes do atleta, ainda que ninguém crave o fim das conversas. Os salários de Wellington são considerados baixos. Terceira notícia. Michel Araújo sofre lesão no joelho e vira desfalque no São Paulo. O meia Michel Araújo se lesionou nos minutos finais da vitória por 3-1 sobre o Bahia, no último domingo, e virou um desfalque para o São Paulo. Ele não enfrenta o Atlético nesta quarta-feira, às 21h30 de Brasília, na Arena da Baixada, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Exames realizados na última segunda-feira detectaram um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo de Michel Araújo. O São Paulo não divulga prazo de recuperação. De acordo com o clube, o meio-campista sofreu um trauma diante do Bahia. Ele entrou perto dos 40 minutos do segundo tempo. Nesta terça-feira, o São Paulo finalizou a preparação para a partida contra o Atlético.
O técnico Luiz Zubeldia também não contará com o atacante Luciano, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia. A tendência é que o meio-campista Rodrigo Nestor volte ao time titular nesta quarta. O tricolor deve entrar em campo com Jandrei, Igor Vinícius Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Alisson e Nestor, Lucas Caleri e Ferreira. Quarta notícia. 4 atacantes, menos cautela e mais encaixes. Como São Paulo reencontrou a boa fase. O São Paulo vive uma temporada de altos e baixos. Do título da Supercopa do Brasil e do fim do tabu na Neoquímica Arena, casa do rival Corinthians, a demissão de Thiago Carpini. Dos 13 jogos sem perder as 4 rodadas sem vitórias no Campeonato Brasileiro. A boa fase, porém, voltou. Depois de empatar com Internacional e Corinthians e perder para Cuiabá e Vasco, o São Paulo engatou 2 vitórias seguidas no Morumbis, 2-1 sobre o Criciúma e 3-1 sobre o Bahia. Os bons resultados levaram o tricolor de volta ao G6 do Brasileirão, o grupo que se classifica para a Libertadores do ano que vem. Dentro de campo, o técnico Luiz Zubeldia aproveitou a ausência do meio-campista Rodrigo Nestor para fazer uma mudança que surtiu efeito. O atacante Ferreira foi titular nas 2 últimas partidas. Jogou bem, deu assistência e fez gol contra o Bahia. A mudança dessa peça não colocou em campo apenas um jogador que estava no banco. Mudou também o esquema tático utilizado no São Paulo. Com Nestor na esquerda, o tricolor jogava num 4-2-3-1 com Luciano e Lucas fazendo companhia para o meio-campista. Com Ferreira, o tricolor passou a jogar num 4-2-4. Alisson e Luiz Gustavo são os volantes, enquanto Lucas, Luciano, Caleri e Ferreira se movimentam no setor mais ofensivo do campo para dar profundidade, criatividade e poder de fogo ao time. Tem dado certo. As 2 derrotas seguidas para Cuiabá e Vasco tiveram um ponto em comum. Zubeldia, por cautela para evitar lesões musculares, poupou titulares. No primeiro jogo no Morumbis, Lucas, Luiz Gustavo e Nestor ficaram no banco de reservas e entraram no segundo tempo. Depois, fora de casa, Arboleda e Luciano sequer viajaram para o Rio de Janeiro. O receio da comissão técnica de perder jogadores por lesões musculares foi debatido internamente na segunda-feira seguinte à derrota para o Vasco. E o rodízio de atletas foi encerrado. O São Paulo entrou em campo com a mesma escalação nas últimas 2 vitórias, contra Criciúma e Bahia, mesmo com apenas 2 dias de intervalo entre as partidas. O entendimento interno é de que o tricolor precisa correr riscos para se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Com os 2 resultados positivos, o time voltou para o 6º lugar, com 21 pontos. A entrada de Ferreira foi importante, mas a maneira como os jogadores se encaixaram em campo foi fundamental para que o São Paulo conseguisse voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. No passado recente, o debate sobre como Zubeldia escalaria o tricolor com Lucas e Luciano, que gostam de jogar pelo meio, se tornou rotina. Zubeldia recebeu Lucas de volta do departamento médico na vitória sobre o Talleres, no Morumbis, e escalou o atacante pela direita como um meia. Ele não foi bem. O mesmo aconteceu nas partidas contra Cruzeiro, Internacional e Corinthians. Contra o Vasco, sem Luciano, Lucas atuou centralizado, mas numa formação diferente, com 3 meias e 2 atacantes, André Silva e Caleri. Também não deu certo. Com a entrada de Ferreira, Lucas foi novamente deslocado para a direita, onde não vinha conseguindo render, mas melhorou. Por causa de um encaixe com os 4 atacantes mais livres para se movimentar, o camisa 7 tem tido liberdade para flutuar pelo meio e não fica tão preso à ponta direita.